Bom, é isso aí. Bola rolando, resenha de Gandula chegando para poder comentar sobre o que de melhor está por vir e o que aconteceu, hein? Rodada número 2 do Brasileirão passou e eu acho que tá vindo tudo ao normal. Flamengo ganhou, Fluminense ganhou, Botafogo ganhou e o Vasco? Exatamente, o Vasco sendo Vasco. Mas vamos lá, porque tem Flamengo na Libertadores, Fluminense na Sul-Americana, tem Campeonato Brasileiro. E aí, Abio, Libertadores da América, Mengão vai jogar. Como é que estamos aí? Irmão, expectativa alta, hein? Queria estar lá no Maraca essa hora, mas não vou conseguir. É, eu acho que o Flamengo vai jogar hoje com um time que é estreante na Libertadores. Então, a obrigação do Flamengo é ganhar, não correr riscos, e a gente precisa vencer. Já vencemos na Esse estreia. grupo, esse grupo do Flamengo facilitou? Dá para classificar em primeiro? Como é que você está enxergando isso aí, cara? Sim, eu acho que tem obrigação de passar em primeiro, tirando a altitude da LDU, se eu não me engano, é semana que vem. O resto a gente precisa ganhar. Inclusive, o primeiro jogo nós ganhamos não jogando tão bem, mas saímos com a vitória. Então, assim, o importante é a gente sair com a vitória. E é o que eu sempre falo com meus amigos aqui, né, Tiagão? Você pontuando na Libertadores, você tem uma folga melhor para jogar o brasileiro com Sim. foco, né? Então, assim, podendo se chegar na penúltima rodada da fase de grupos já classificado, você pode, de repente, poupar os dois últimos jogos na Libertadores e focar no brasileiro, que é o mais importante para o Flamengo esse ano. E a gente tem agora aí essa semana uma agenda bem. Essa semana não, né? Acho que esses próximos meses aí, uma agenda bem complicada, com muitos jogos, né? A gente está vendo aí jogo no final de semana de Campeonato Brasileiro, meio de semana tá entrando aí Libertadores com Sul-Americana, tem que encaixar a Copa do Brasil, que hoje teve o sorteio, né? O Fluminense vai pegar aí um time de menor expressão, tem obrigação de ganhar, né? Obrigação de vencer. Flamengo também aí entra agora nessa fase, não é isso? Na terceira fase da Copa do Brasil, enfim. Eu acho que o calendário fica muito apertado para uma quantidade de jogos muito grandes, e aí você tem que ter elenco, né? Para poder girar. Se você não tiver elenco, acaba gerando aí lesões e mais lesões, né? É um jogo a cada 3 dias, né, irmão? Então, é você pontuar ao máximo para poder lá na frente ter ou pensar na possibilidade de poupar um jogo ou outro. Que eu não sou muito a favor de poupar, mas é desumano, né, irmão? Não tem jeito. É Não um jogo a tem, cada né, três cara? dias, uma hora o desgaste vem, a medicina Eu, cobra, eu né? acho assim, cara, a gente fala de um jogo a cada 3 dias, que realmente, né, cara, é uma quantidade de jogos absurdo, mas junto a esses jogos tem a questão da logística, né, cara? Então, assim, não é só o jogo em si, é toda a questão da viagem, do desgaste, do descanso, da recuperação. Então, os jogadores vão ficando fadigados, né, cara? E aí, um vai sofrendo uma lesão, outro vai sofrendo, e isso vai desfalcando um elenco, né? Você E prejudica, aí, né? rapaz, queria aproveitar até esse gancho aí do elenco para a gente poder falar rapidamente aí em relação à rodada 2, cara, do Brasileirão. O Flamengo saiu para jogar com Vitória, foi um 2-1 ali. Eu não consegui assistir o jogo, tá? Então, não consegui entender se houve uma superioridade do Flamengo, como foi esse jogo, mas foi um 2-1, né? Que não foi um placar elástico contra um Vitória lá na Bahia, né? Sim, Tiagão, e houveram dois jogos distintos. A estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro foi contra o Inter. Então, assim, nós jogamos muito bem, amassamos o time do Inter, mas o time do Inter, numa bola, conseguiu até abrir o placar. Cara, e o time do Inter é um time que favorita ao título, né? Como eu disse, nós já colocamos Sim, eles tá favorito ao lá, né? título e Verdade, marcam muito bem, verdade. mas mesmo assim o Flamengo teve uma imposição dentro do jogo, só que infelizmente a gente não conseguiu sair com a vitória. Terminamos empatando de 1-1 a estreia, e esse jogo do Vitória agora nós jogamos muito bem também, porém o Vitória teve um chute que deu que resvalou, foi gol dos caras. Então, assim, acabou empatando o jogo. Nos minutos finais, o Bruno Henrique conseguiu sair com a vitória. Então, a gente está com 4 pontos. é, Praticamente igual o Fluminense ali. O Fluminense perdeu a primeira por uma Perdeu a primeira, né? fatalidade também. Não Fortaleza. foi bem, na minha É. opinião. Depois você vai falar um pouquinho sobre isso. Ah, E sim. o Flamengo está com 4 pontos e o Fluminense com 3, né?
Ainda está tudo muito embolado, são as duas primeiras rodadas ainda do Brasileiro. Eu acho que na última entrevista do Mano Menezes, cara, ele tinha falado alguma coisa em relação às 10 primeiras rodadas que vão definir aonde cada time vai brigar em cada bloco, né? Não necessariamente estático, mas você já consegue entender, porque são 30 pontos disputados, né? Então você consegue entender quem teve mais fôlego ou não. Fluminense, primeiro jogo, realmente, primeira rodada contra o Fortaleza, cara, na minha visão, até comentei isso, foi um jogo para derrubar o técnico. Foi extremamente um jogo fora do que o Fluminense pode jogar. Então, assim, segundo jogo já foi contra um Red Bull que, na minha opinião, não jogou tão bem assim, né? Mas deu trabalho, né? Contra um Red Bull que, assim, para mim, esse ano briga ali embaixo para poder zona de rebaixamento. Então, assim, o Fluminense precisava vencer, que era a primeira coisa, venceu, mas não convenceu. Então, acho que o Renato vai ter um pouquinho de trabalho aí, mas já vimos alguma coisa do Renato, uma marcação mais alta, mais jogadas de bola mais ensaiadas na questão do escanteio. Hoje mesmo saiu uma matéria do GE que foi interessantíssima de como alguns jogadores chaves faziam o bloqueio para o Thiago Silva poder chegar cabeceando. Isso foi muito legal. A gente já vê treinamento, cara. Mais importante é isso. Pontuar e tá brigando ali em cima na parte da tabela, né? E você vê a diferença, né? Eu não vi o primeiro jogo, a estreia do Fluminense, mas eu vi um pouco do jogo contra o Red Bull Bragantino, com o Renato, a estreia do Renato Gaúcho. É outro time já, é Sim, outra força, é outra vontade dos jogadores, taticamente até melhor posturado dentro do campo. posturado, exato. E assim, fizeram uma boa partida, quase foram surpreendidos pelo Bragantino, mas realmente saíram com a vitória merecida. Não É, tem, não tem o que falar. também achei. Achei que mereceu a vitória ali pelo volume de jogo que fez. Poderia ter já feito o placar no primeiro tempo ali, mas algumas chances desperdiçadas. Uma batida de canhota ali do Hércules, que o goleiro fez um defesaço ali. Mas faz parte. Estamos lá, estamos brigando ali em cima. É isso que importa. Foi o que você falou muito bem, né? A gente tem que criar aí uma gordura para poder fazer essas disputas. Sem contar que em junho a gente ainda vai disputar o Super Mundial, né, cara? Então, assim, é mais uma agenda aí Mais uma para agenda esse. extra, né? E E essa a gente está esperando, assim, ansiosos, né? essa Para vai ser entender diferente. esses confrontos. Cara, isso vai ser, pô, vai ser muito legal, cara. Para mim, assim, para mim, particularmente, é uma expectativa de Copa do Mundo, Eu né? também. Aquela tensão maneira de Copa do Mundo, assim, de torcer e tal, que não vai deixar de ser, né? Copa do Mundo da FIFA de clubes, cara. Exato. E Isso é muito legal. falando um pouquinho de Libertadores Sul-Americana agora, Thiagão, a minha expectativa foi o que eu disse, né? Diferente do Brasileirão, a nossa estreia da Libertadores, o time do Flamengo não jogou tão bem, mas fez Sim. não é o dever de casa porque a gente jogou lá fora na Venezuela, mas a gente fez a nossa obrigação que é ganhar. Então, o importante na Libertadores é você pontuar. Mesmo jogando mal, o Flamengo não jogou mal, mas também, pela expectativa que a gente cria com esse time do Flamengo, a gente espera um jogo bem melhor. Exato, né? Assim, o importante é você pontuar para você poder realmente poder disputar as outras competições. O Fluminense vai fazer o seu jogo em casa, né? Já que saiu para jogar a primeira, venceu, joga agora a segunda contra o GV San José. Então, assim, a expectativa realmente é de uma vitória. Até fazer aqui uma convocação para a torcida, tá muito baixa ainda a procura, a gente não consegue entender o porquê porque se é o trauma de 2024, mas assim, né, fazer um apelo à torcida aí, comparecer, né? Vamos lá, vamos fazer número, porque senão, pô, fica feio, né? Senão depois a gente não pode nem cobrar, cara. E assim, É, deixar o clubismo de lado, a gente não pode nem cobrar, né? A gente precisa colocar torcida lá. É obrigação da torcida lotar, botar aí mais de 40 mil pessoas nesse Maracanã aí. Tudo bem, 9h30, tudo bem, não é um horário muito legal. Amanhã, 9h30, mas enfim, cara, é o Fluminense jogando a Sul-Americana, então tem que fazer. já o Flamengo hoje, Thiagão, a expectativa é que a gente coloque entre 50 e 60 mil pessoas dentro do Maracanã. Queria estar lá, inclusive, não vou poder. E hoje a gente, como eu falei antes, a gente pega o estreante da Libertadores, que é o Central Córdoba. É um time da Argentina que eu particularmente não conheço. Então, eu acho que a gente tem a obrigação de ganhar sim, tá? Não que o Jogando em jogo já casa, esteja né? ganha, mas eu também acho que o Flamengo vai jogar bem. E, inclusive, nós temos uma notícia maravilhosa hoje, que é a volta Opa, do Pedro, né, irmão? 7 meses Pedrão parado. volta.
Pedro Reverência, queixada? Queixada. Queixada volta e a nossa torcida é para que ele evolua a cada jogo, não se machuque mais e seja o nosso 9 da seleção, né? Acho que, É, tirando o clubismo à parte, acho que é quase unânime a é. opinião sobre o camisa 9 da seleção, que, na minha opinião, e de outros colegas meus que não torcem para o Flamengo, falam que realmente o Pedro é o nosso 9, né? Não vejo ninguém Mas assim. nessa daí, independente de clubismo, a gente vai concordar, porque jogou no Fluminense, jogou muito. Abel tinha cantado essa pedra quando subiu o Pedro e falou: olha, vai ser o camisa 9, o melhor camisa 9. Abel Braga já enxergava o potencial do Pedro, e Pedro realmente é muita bola. Técnica apurada, finalização, é um cara alto, mas não é lento em passada, em corrida, então tem um arranque, chega Inteligente. bem dentro da área, cabeceia muito bem. Então, assim, é realmente um 9 completo, né? É um 9 que a seleção brasileira hoje não tem, né? Realmente Exatamente. não. E a gente torce Pra... para que é aquilo, né? Igual o Neymar, né? A gente torce que o Neymar volte à seleção brasileira, mas do jeito que ele está hoje é É, quase impossível. Então, exato. assim, a gente torce para que o Pedro volte bem para poder também voltar a ganhar essa vaga na seleção. Não é que ele já vá É, de cara assumir a seleção, porque a gente não sabe como ele vai voltar. É uma incógnita mesmo, então. e é uma camisa, cara, a camisa 9 realmente não tem disputa hoje no camisa 9 na seleção. Nós não temos um 9, né? Aquela referência de centroavante. Então, o Pedro voltando, que volte, que jogue bem, que faça seus gols, que contribua, né, para que possa voltar para a seleção brasileira, porque a gente também está saudoso de assistir um jogo da seleção brasileira Bem, né? é, bem, né, cara? Pô, assistir com um jogo com vontade, né, com gosto, né? Vamos ver agora com essa mudança, não sabemos ainda quem será o técnico, Jorge Jesus, Ancelotti, Abel Braga, já se falou um monte de nome, Filipinho, né? Já disseram aí também do Filipinho, já ventilaram um monte de Queima coisa. Jesus. Cega ele, vovó. Deixa ele onde Pega ele ele, tá. vovó. Mas é isso, cara. Precisa de alguém ali com pulso firme em relação a trabalhar com o grupo, né, cara? A Sim. seleção brasileira precisa disso. E aí, cara, pós-Libertadores, pós-Sul-Americana, final de semana já tem rodada 3 do Brasileirão, cara. É assim, é uma correria. E vou dar um destaque aqui especial para Fluminense e Santos no Maracanã, com a possível estreia de Neymar, logo contra o Fluminense. Cara, meu Deus do céu. Podia segurar mais uma semana, jogar um King Leagues lá, ser o presidente lá acho que é da Fúria, se eu não me engano, o time dele lá. Enfim, cara. Mas a expectativa é essa: Fluminense e Santos com a volta de Neymar. E o Flamengo no Brasileiro? O Flamengo viaja para pegar o Grêmio lá, né? Boa. Eu acho que são dois confrontos, tanto o Fluminense quanto o Flamengo, totalmente possível dos cariocas saírem com a vitória, tá? Sim. O time do Santos não vem bem. Com a volta do Neymar também a gente fica na expectativa para entender como vai sair esse time do Santos. É E diferenciado, né, Binho? Mas assim, realmente precisa pegar sim, ali um entrosamento, né? sim, e o time do Flamengo vem bem, ao contrário do time do Grêmio, por mais que tenha ganhado ontem, mas o time do Grêmio não vem jogando bem, pelos até os comentários e as leituras que eu faço sobre os comentaristas, eles dizem que o Grêmio está deixando muito a desejar. Então, assim, tem tudo É. para o Flamengo somar mais 3 pontos. Claro, é bem difícil jogar contra o Grêmio lá. E a tendência é essa, cara. A tendência é sempre brigar por tudo. E é muito difícil. Uma hora ou outra você vai cair numa competição, mas o ideal é que o torcedor espera que o nosso clube brigue por todas as competições, todas as frentes, né? Ah, sim. Flamengo e Grêmio é rivalidade, Binho? Já É foi, né? clássico? Já foi Já muita foi, né? rivalidade, né? 95, 96 ali, a gente já perdeu uma Copa do Brasil para ele, se não me engano. Na época do Grêmio Os era do Filipão. últimos, os últimos números de Flamengo e Grêmio, eu acho que os gremistas não devem ficar tão, Não, aí já tão esquece. saudosos assim, Tirando né? 2017, que eles foram campeões da Libertadores com o Renato Gaúcho, de Sim, 19 para cá, aquela porrada que a gente deu neles, os 5-0 dentro do Maracanã, eu 5 a tava lá, 0. melhor jogo da minha vida. O Renato Gaúcho ficou com aquela cara de cu dele. Eu gosto do Renato Gaúcho, mas ele, Pô, o ele ficou Renato é abismado. muito Tem uma, tem ídolo, uma né? imagem que passa pelo Jorge Jesus e ele assim, ó, estático.
Renato é muito ídolo, cara. Quando ele chegou, os repórteres, né, foram perguntar sobre a história dele, né? Principalmente assim no Fla-Flu, né? Porque Jogou foi nos dois, ídolo no né? Fluminense. Foi ídolo no Fluminense como jogador e como técnico também, né? Foi o técnico que nos deu o primeiro campeonato assim expressivo, né? Que foi a Copa do Copa do Brasil, né, em Brasil. 2007. Exato. Nos Em levou à 2008 final da quase foi campeão. Libertadores. É, Perfeito. Então, assim, é um cara que a gente tem muito carinho, sem contar também na época de jogador pelo clássico gol de barriga. Enquanto o Flamengo, no Flamengo não é diferente, é ídolo também, né? sim. É, no Flamengo ele também, inclusive te mandei um vídeo hoje, né? Ele falando que o sonho dele era renovar com o Flamengo, continuar por anos. É, Jogador a gente sabe como é, né? A gente nunca vai saber se o coração dele é flamenguista ou se é tricolor de verdade. é, Mas, cara, é um rapaz, cara multicampeão, né, Tiagão? Tanto no muito, Grêmio, muito, quanto muito. no Fluminense, quanto no Flamengo. Ele passou até pelo E o mais Botafogo. legal, cara, o mais legal é que ele trabalha com elencos diversos, né? Então, assim, Sim, ele tem um elenco estrelado do Flamengo que perde aquela final ali para o Palmeiras, né? Numa infelicidade do Andrés Pereira. E ao mesmo tempo ele pega um elenco do Grêmio, tudo bem, tinha o Soares ali que fazia muita diferença, mas que não tinham grandes estrelas assim, né? E ele consegue trabalhar muito bem esse grupo. Renato realmente é o cara de vestiário, de grupo, né, cara? exatamente. Para poder os jogadores brigarem por ele, né, cara? Eu, a- Ele é eu, fera. o Renato é o boleirão, né? Aquele boleiro nato, né, irmão? Ele ganha a galera na lábia e a resenha dele durante o dia a dia deve ser maravilhosa, deve ser. Eu vejo Cara, o ele. vestiário dele deve ser muito maneiro, Ele né? brincando a todo momento com os jogadores dele, ele de férias tomando chopinho dele no Leblon, enfim, ele é resenha e Jogando assim, futevôlei, é cara, um cara que fora da maneiro. curva. Tecnicamente Ele é. falando, você pode até não achar ele um Guardiola da vida, mas é um cara que sabe levar. E jogou bola, né, Ah, irmão? Então ele sabe falar a linguagem dos jogadores. eu acho isso aí também, cara. E assim, ele entende o que o jogador gosta, cara, como gosta. Então, assim, foi o que você falou, fala a linguagem do jogador, então a comunicação é mais direta, não tem aquela soberba, não tem aquele problema de lidar com o grupo, cara. Pelo contrário, irmão. E eu vi uma reportagem do Filipinho, cara, falando sobre o Renato Gaúcho, dizendo assim, ele monta o time de acordo com o jogo, de Sim, acordo com as peças. Então, é um cara que vai mudar esquema tático, vai jogar com três zagueiros, vai jogar com tem uma dois, vai jogar variação. com variação, cara. E é o que o futebol do Fluminense hoje, com as peças que tem, da forma que eu analiso, precisa. Não dá para ficar naquela mesmice, cara, senão o jogo fica muito, muito marcado, né? Muito controlado. Sim. Tiagão, mudando um pouquinho de assunto agora, em vez de deixar um pouquinho de Fla-Flu de lado, eu acho importante também a gente falar dos nossos rivais cariocas, né? Claro. Como que você viu esse início aí de brasileiro e Libertadores Sul-Americana do Vasco e do Botafogo, irmão? Eu tenho uma opinião, mas eu gostaria de te ouvir para a gente depois trocar essa resenha aí. Pô, lógico, lógico, cara. Vamos lá, ó. Vasco, cara. Vasco a gente até classificou lá naquela tabela ali, que ia brigar ali embaixo ali. A gente não tem muitas expectativas em relação ao Vasco, né? Ganhou o primeiro jogo, que foi o único carioca, na realidade, que ganhou, né? Porque os outros três tropeçaram, né? Se a gente pode assim colocar. Mas na segunda rodada já foi pegar um Corinthians, já passou uma dificuldade muito grande, né? Sistema defensivo. Depois saiu para jogar a Sul-Americana, ganhando de 3-1, tomou um empate de 3-3. Então, assim, tá mostrando as deficiências, né? Tá mostrando as deficiências. E isso, assim, acho que o Vasco não vejo o Vasco com elenco para poder brigar tão forte assim, cara. Acho que ele vai sofrer. Zero clubismo, tá analisando Sim, realmente questão de elenco. Se chegar no meio do ano, entrar ali dinheiro e fizer contratação, não tem nem por que eu não mudar o discurso. Mas hoje, no momento, eu não vendo o que consigo tá. enxergar o time do Eu Vasco. também concordo com você, irmão. E assim, é até constrangedor, porque a gente vendo o jogo, cara, a gente vê um domínio absurdo do adversário contra o time do Vasco. Hoje o Vasco só tem o Veguete, nem o Coutinho tem jogado bola. Então, assim, Exato. o time do Vasco, assim, com todo respeito, é muito ruim. É. Então, a galera vascaína, meus amigos, que me desculpem, eu não tô sendo clubista nem nada, eu tô sendo Não, realista, é irmão. zero clubismo, Você cara. vai Zero pegar o clubismo. Vasco hoje, você é praticamente, se jogar com seriedade, você vai amassar o time do Vasco. Então, assim, o Sim, Vasco pô. pede para sofrer, os caras erram muito. E ainda tem um treinador que eu acho, assim, fraquíssimo. O cara joga para Muito trás a ruim, todo cara. tempo.
E a torcida já Muito tá puta ruim. com ele, a torcida do Vasco. É. Ontem até saiu com uma vitória, se eu não me engano, foi 2-1, não foi? Sim. Ou 1-0, desculpa. O Se Vasco, eu não me engano, acho que foi 1-0 Vasco, não foi? ontem. Ih, Gol de cara, não cabeça sei. do Veguete na Vamos, Sul-Americana? Foi um a vamos ter zero. que. Acho que foi 1-0 Vamos, sim. Saiu com a é um a vitória, mas zero, 1 a o, 0. mas o Carille saiu super vaiado. E assim, eu não sei se esse cara vai durar, não. Mas É um é a zero contra o Puerto Cabello. isso. E a gente viu o Pedrinho falando que o time do Vasco tem time para brigar entre os 8 do brasileiro. Cara, aí é piada. Ainda mais o Pedrinho. Admiro o Pedrinho, que foi um ótimo comentarista. Até hoje é um ótimo comentarista esportivo. É um cara que agrega muito comentando sobre outros clubes, mas não sei se ele está usando isso para poder tentar agradar a torcida dele, mas nem a torcida dele acredita que o time do Vasco vai ficar entre os 8. É, cara, eu até acho que tem a ver isso aí sim, né? Porque ele, como presidente, ele não tem como chegar ali, né, e detonar o elenco, detonar os jogadores. Pelo contrário, né? Agora, quem não fugiu dessa regra e deu uma declaração polêmica foi o próprio Ferretti, cara, quando o Vasco empatou de 3-3, dizendo que é impossível competir dessa forma. E realmente, cara, Revoltou. é a leitura que Sim, todo mundo faz. sim. Agora, e o Fogudo? Aquela galera lá do Pó de Fogo lá de Cabo Frio. E o Fogudo? Então, irmão, o Botafogo foi aquilo que a gente conversou, né? Inicialmente, os 3 primeiros anos, os 3 primeiros meses do ano, eles realmente abriram mão, só esqueceram de avisar para os jogadores, porque os jogadores teve uns que ficaram bolados, né? Falaram, se é pra gente, então a gente vai relaxar, beleza. Agora, a partir de abril, eu venho acompanhando alguns jogos do Botafogo, sinto evolução a cada jogo, e Sim, assim, até que esse técnico tem feito um bom trabalho, acho que foram 2 ou 3 jogos só ainda, mas o Botafogo está disposto a brigar de novo. Não sim. repetir, eu acho que não vai repetir a mesma a mesma campanha que ele que fez ano passado, mas é um clube que a gente pode esperar que vai brigar. É. Porque Eu assisti o primeiro jogo, cara, do Botafogo e Palmeiras. Cara, que jogão. Que jogão. o Botafogo e o Palmeiras eu ainda achei que o Botafogo foi melhor que o time do Palmeiras. Inclusive o Foi time do melhor, Palmeiras foi não era nem melhor, para ter foi ganho. Se saísse melhor. com a derrota ali, teria sido justo também. Sim, jogando no Aliança, assim, o Everton fez cada defesa maravilhosa. No final, o John também fez duas defesas importantíssimas, mas foi um jogo que o Botafogo conseguiu se impor, conseguiu o domínio, né, na casa do adversário, e assim, até mudo aí o meu discurso, porque analisei o Botafogo só até a questão do Carioca, então analisei aquilo que tinha sido posto lá. Agora a visão é outra. Chegaram outros jogadores importantes, incorporaram o elenco voltou com um espírito aguerrido, brigador. E é isso, cara. Vai brigar lá em cima também nas competições. Vai, ontem ganhou de 2-0. Eu não vi o Isso. jogo, mas meus amigos comentaram que é isso, Libertadores, o que importa é ganhar. Não foi o É, jogo é incrível do assim. Botafogo, mas eu vi alguns lances que eles perderam, jogadas bonitas, inclusive. O time do Botafogo tem trabalhado bem a bola, pelos lances que eu tenho visto. É assim, é um forte candidato a brigar também, né? Então, assim, é Botafogo, Flamengo, Inter ali. O Palmeiras ainda estou muito na dúvida, irmão. O Palmeiras não joga bem, não adianta. É. Palmeiras, a gente não sabe se está tendo um desgaste ali dentro de vestiário com o Abel Braga, com o Abel, desculpa, muito tempo, né, ali, cara. Então, isso às vezes pode trazer algum tipo de desgaste. Realmente, não está mostrando um futebol convincente, mas assim, eu não descarto o Palmeiras, não, cara, porque o Palmeiras ainda tem um elenco muito forte. Na minha visão, o elenco deles é muito forte. Não é o melhor do Brasil, mas é um elenco forte para brigar ali. Já o Botafogo, cara, pegando, acho que foi o cara bobo, se eu não me engano. O que é legal, cara, assim, é que vai pegando esses times de menor expressão, teoricamente mais fácil, isso vai dando ritmo, né, cara? Os jogadores vão vindo com mais segurança, né, com mais firmeza, cara. E isso vai ajudando ali no entrosamento total do time. Então, acho que o Botafogo é isso, cara. Vai brigar lá em cima, Vascão, meio da tabela para baixo. Fluminense, acredito que seja meio da tabela para cima. Não estou falando em título, tá? Não vai brigar por título. Não acho que tem elenco para brigar por título, mas meio da tabela para cima. E o Flamengo vai disputar as prateleiras ali de cima, com certeza. Eu concordo com você também e, infelizmente, eu acho que o Vasco vai brigar para não cair, tá? Pode É. ser que no meio do ano eles, eles, eles vejam que a coisa tá feia e façam
por mais que eles não tenham condição, mas eles arrisquem tudo e contratem gente que eles nem podem contratar, mas tudo pode acontecer, só para eles não caírem. Foi o que o Corinthians fez ano passado, que eles estavam para cair, brigando para não cair, e acabaram contratando Deus e o mundo, devendo Deus e o mundo, mesmo assim aí conseguiu estabilizar o time e o Corinthians não caiu, mas a tendência era estava indo para baixo. Então, eu acho que o É, Vasco cai, o Flamengo também acho que briga pelas frentes todas, Botafogo também acho que briga pelas frentes todas. E o Fluminense foi o que você falou, do meio da tabela para cima ali, a gente não sabe se vai ser entre os quatro primeiros ou se vai ser entre os oito é. primeiros. Eu acho que entre os oito, é bem. Eu não vou botar candidato aos quatro, não, porque vejo quatro, eu vejo mais de quatro times assim à frente, elenco, né, do que o Fluminense. Então acho que entre os oito, consideraria entre os oito ali. E aí entre os oito é pré-Libertadores, vamos para cima. Tem a chance de pegar uma vaga na Libertadores pela Sul-Americana, porque não é difícil a Sul-Americana em relação aos times que a gente tem visto aí. Mas tem que jogar bola, cara. Tem que jogar bola, não adianta a gente ficar projetando aqui se não jogar bola, e acho que estão com os ares renovados para jogar e para buscar título. O Renato é um cara que gosta disso, gosta de brigar por título. Acho que vai ser isso que vai acontecer. Então é isso, meu amigo. Concordo com você e deixa eu ir lá que agora eu preciso ver esse jogo aí, que eu tô na expectativa É, aqui para já instalar uma. tranquilo. Não, hoje é dia, meu irmão. Hoje você tem total Hoje é liberdade. liberta. É um petiscozinho, é uma cervejinha, pô, vai assistir o jogo, é isso. Resenha de Gandula passou aqui para poder deixar registrado o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. E com certeza a gente vai trazer muito mais conteúdo para vocês aí, na fala do Ebinho, na fala do TH do Flu. Vamos colocar algumas coisinhas durante a semana aí para vocês. Exatamente, Thiago. E a gente até pede desculpas pela, pelo, pelo tempo longo que a gente não conseguiu Pela colocar conteúdo aí, ausência, é porque né? as nossas agendas não estão encaixando, cara. Então, assim, é trabalho dele lá, é trabalho meu aqui. A gente tem muita coisa para É, fazer realmente. E a gente tenta ao máximo ter esse momento aqui que é para a gente relaxar e trocar essa ideia sobre futebol. A gente espera uma é compreensão de isso. vocês aí. Do lado de lá tem um gestor, do lado de cá tem um corretor e Tem a vida, meu outro, amigo, ó, vai embolando uma atrás da outra, mas a gente sempre preocupado em pelo menos deixar uma palavra aqui para vocês que pô, dão essa moral pra gente aí, que curte, que gosta, tá bom? Então a gente agradece demais aí a participação de vocês. tamo junto, irmão. Obrigado, tá? Grande Fechou, meu abraço. amigo? Nada, Boa cara. Bom noite. jogo aí, meu irmão. Que vença o time adversário. Valeu, meu Vai. amigo. É isso, irmão. Boa. Então, vamos lá. Vou dar um stop Pode aqui entrar, agora. Pio. Vou dar um stop aqui Já acabei aqui. e vou te compartilhar lá naquele WeTransfer, pode ser? Estou, manda que eu baixo aqui. Já vou botar o vídeo direto lá No no YouTube. YouTube E depois você vai e soltando depois pode vir devagarzinho? aqui. Tudo bom. Cheiro. É o do ar-condicionado que eu te limpou. Tá geladinho agora. Aí Tá depois, hoje, andando. hoje tu já pode ir soltando, para não ficar obsoleto, Sim, porque sim. Já vou pegando aqui, já vou dando os cortezinhos e já vou botando. Pum, pum, beleza, entendeu? irmão. Aí se der também eu E aí solto, mas eu amanhã. vou ver o jogo, aí eu vou estar meio ocupado. Eu vou soltando o restante amanhã, não sei. Não, suave. Eu já vou botando uma coisinha ou outra. O que eu vou, como for um vídeo rápido, dá para eu ouvir de novo, pegar o que fala de Flamengo e já começar a trazer os cortezinhos de Flamengo, porque o jogo é hoje, Pode entendeu? ser. Então Aí tá, já vai irmão. adiantando. Obrigado, tá? Eu vou tentar gravar aqui e te Nada. mando pelo WhatsApp o WeTransfer. Tamo junto, meu irmão. Fica com Valeu, Deus, grande tá? abraço. Um Valeu, irmão. beijão. Obrigado.